que demonstra exatamente aquilo que nós viemos fazer aqui. Sermos servidos por Deus, sermos agraciados por Ele com algo que somente Ele pode nos dar. Nós temos a oportunidade de recebermos a palavra salvadora, recebermos um perdão gracioso e satisfatório, iniciando esse período quaresmal, hoje é o primeiro domingo na quaresma. As cores dos paramentos e da estola pastoral roxa, ela indica que a igreja está em preparação para o encontro com Jesus, a trilhar todo o caminho da cruz, passando pelo deserto hoje, pelo sofrimento, morte de cruz, culminando no domingo pascal, como eu fiz o convite, inclusive, no vídeo ontem. A festa da Páscoa ela só fará sentido se nós conseguirmos perceber a razão de Jesus dar cada passo a passo que, a partir de hoje, nós vamos meditar. Que Deus abençoe a todos vocês, congregados, visitantes, que possamos celebrar e adorar esse nosso Deus que sempre tem muito a nos oferecer. Helena da Conceição Soares, eu batizo você em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz seja com você. Poder divino, amigo, eleve a minha cruz e alcançarei contigo, morarei pura luz. E nessa luz banhado, eu cantarei louvor, bem longe do pecado. Vai fazer hoje um pouquinho diferente dos que a gente faz atualmente. Esse ano tem 4 meses e são 5 domingos. E então, no planejamento dos pastores, nós vamos então oferecer à congregação uma continuidade dos estudos que iniciamos no ano passado, quando refletimos a respeito de alguns personagens bíblicos. No passado era do Antigo Testamento, então agora a gente adentra no Novo Testamento e hoje então nós vamos falar sobre o evangelista Mateus, um livro de Mateus. A gente lê, mas não sabe quem foi ele, qual é a natureza do livro, embora que hoje Mateus, aí depois serão outros evangelistas. Tá? Eu só posso já adiantar a vocês que o interesse dos evangelhos, dos livros que nós temos, dos 4 evangelhos, não é falar sobre os evangelistas. Tanto que falar sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, é como fazer uma escavação nos livros históricos, aquilo que é trazido, e aí levanta um monte de
de dúvidas também, especialmente na questão da autoria, onde é que foi escrito, vocês vão ver depois, porque os evangelhos querem falar de Jesus, querem apontar para a obra redentora que Ele conquistou por nós. Então esse é um tema bastante relevante para esse nosso domingo, esse período, iniciamos o período da Quaresma. Tá? O bom é que a gente vê nos 4 evangelhos 4 visões diferentes de uma mesma história. Perspectivas diferentes, sim, mas a gente sabe que o autor do texto bíblico é o mesmo, o nosso Senhor Deus. Então Deus abençoe a nós esse momento aí de reflexão. Tá? Pode colocar o próximo slide. Mas, primeiro nós temos que começar pelo início. Alguém sabe dizer o que é evangelho? Um professor desse, até eu, né? A resposta já está no quadro. O que significa evangelho? Boa notícia. Isso, né? Boa nova da salvação em Jesus Cristo. Tanto que a palavra evangelho, essa definição é trazida pelo evangelista Marcos. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, a boa nova da salvação. Então, qual que é a boa notícia? A boa notícia é de que nós, pecadores, temos o perdão e a salvação. E se não fosse pelos evangelistas, nós não iríamos saber. Próximo slide. Talvez vocês sabem o que significa sinótico, porque diz que existem evangelhos sinóticos. O que significa a palavra sinótico? Está vendo como é aluno inteligente? Estuda ela. É o mesmo ponto de vista. Não sei onde é que vocês viram essa definição, mas é isso aí mesmo, tá? Marcos, Lucas e João são 3 autores, Mateus, Marcos e Lucas, são 3 autores que olham para a mesma imagem, testemunharam e andaram com Jesus, e eles escrevem os seus documentos, os seus evangelhos, mostrando de maneiras diferentes como Jesus agiu. E se nós olharmos para o evangelista João, ele não faz parte dos sinóticos, porque, diferente dos 3 primeiros evangelhos, João apresenta um Jesus já adulto. Então, é diferente. Tá? Bem diferente a visão, porém traz muitas outras coisas. É interessante, eu achei bacana a definição que usaram quando se falou sobre os 3 evangelistas, ou até mesmo os 4. Eles não são fotógrafos. Alessandro? Fotógrafo aqui, bate foto, é sempre a mesma imagem. Os evangelistas não são fotógrafos, eles são artistas. Cada um olha da sua percepção e anota aquilo que eles estão vendo, ouvindo, sentindo, percebendo. Até mesmo há relatos que eles trazem da mesma história, porém com vários detalhes diferentes, como se eles estivessem pintando um quadro ou escrevendo uma carta, um diário, conforme a percepção dos fatos. No entanto, os 4 evangelhos aí falando formam uma unidade. O que um fala não é contrário ao outro. E o que um fala traz subsídios em outro evangelho que dão um corpo maior a esse grande e maravilhoso ensino do Evangelho. E aí João, o evangelista, é muito sábio ao dizer, tem muita coisa para ser escrito, lá no final do seu Evangelho. Mas ele diz, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias e para que, crendo nele, tenham vida por meio dele. Tá? Então isso são textos diferentes, mas a inspiração é a mesma. É do Espírito Santo, não é inspiração meramente humana. Você está lá, vou tomar uma cachaça, vou fumar um baseado, vamos ver o que vem. Não, isso não existe. Embora tem muita gente que fala que, inclusive alguns personagens bíblicos fumaram maconha para então, como é que pode alcançar o céu? Tem tanta besteira escrita, a gente precisa ficar atento. Aliás, tem até Bíblia sendo escrita com besteiras, tem que cuidar. Antes de comprar uma Bíblia pela capa, vejam se o conteúdo é verdadeiro ou não. Tá? Próximo slide. Questão de datas. Diferente da ordem que nós temos em nossa Bíblia, a Bíblia não observa a ordem cronológica,
O que tudo indica, o evangelista Marcos foi o primeiro livro, mais ou menos 65 depois de Cristo. Vocês imaginam, os caras viveram com Jesus, aí um dia falam, mas, pô, Marcos, por que tu não escreve isso que você está ensinando? Ah, legal, não tinha pensado nisso. Aí ele escreveu e deixou registrado. Já o evangelista Mateus e Lucas escreveram os seus evangelhos entre 70 e 80. E isso indica que provavelmente o próprio documento de Marcos foi usado como inspiração para escrever o seu evangelho de Mateus e de Lucas. Já o evangelista João escreveu tanto o evangelho quanto as cartas, até o próprio Apocalipse lá. Tu vai ver se eles são os mesmos, ele é o mesmo autor de tudo ou não. Então não percam as próximas aulas, tá? Mas já adianto a vocês que foi mais para o final, entre 90 e 100 depois de Cristo. Tá? Para quem gosta de estatísticas e números, olha que interessante. Dos 661 versículos bíblicos do Evangelho de Marcos, somente 31 deles não aparecem nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Dos 1061 versículos de Mateus, uns 500 estão em Marcos, e dos 1149 versículos de Lucas, uns 336 estão em Marcos. O que mostra isso? Que existe unidade entre os 3 ou os 4 evangelhos. Qual era a língua que Jesus falava? Mas pode aumentar a lista. Inglês, português, alemão, qualquer língua que vocês falavam, Jesus falava. Mas ele ensinava, esse é o ponto, pergunta errada, resposta errada. Jesus ensinava em aramaico e provavelmente também em hebraico. Há fragmentos em hebraico. Mas os 4 evangelhos foram escritos na língua grega, que era a língua oficial mais comum no Império Romano daquela época. Então, esse conteúdo, embora diferente dos 4 evangelhos, apontam para o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sem eles, nós não saberíamos nem por onde andar. É a mesma coisa que andar no escuro. Falando agora então dos 4 evangelhos, vamos partir justamente para o evangelista Mateus. Pode colocar. Quem que foi Mateus? A palavra, o nome Mateus significa dom de Deus. E aí começa a primeira polêmica. Foi Mateus que escreveu o livro de Mateus? Não sabemos. Por que não sabemos? Quando a gente manda um WhatsApp para alguém e a gente não tem registrado o número em nossa agenda, a gente clica na foto. Quem que é esse cidadão? Se não tem cachorro, paisagem, não sabe quem é, tem que perguntar. Talvez aqui nós deveríamos ter perguntado, nos nossos passados, quem é você que escreveu? Diferente do apóstolo Paulo, quando ao escrever ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo aos irmãos da igreja de Corinto. Paulo fez isso, Mateus não fez. Então não tem nenhum autógrafo, não tem nenhum registro, não se sabe, não tem qualquer menção. No entanto, algumas coisas indicam que era Mateus. E aí nós temos que valorizar a história. Os fragmentos mais antigos, os manuscritos mais antigos, que são os melhores que foram encontrados, aliás, os originais não existem mais, o que nós temos é cópias, e o trabalho, por exemplo, que a Sociedade Bíblica do Brasil faz é comparar se aquela cópia é fiel a esta e aquela outra, tudo igual. Os escribas, os copistas tinham um trabalho de excelência. Mas, então, todos esses escritos antigos trazem o nome Mateus. E os pais da igreja também falavam do Evangelho de Mateus, referindo-se a ele como o autor desse livro do Evangelho. Quem é Mateus? O discípulo de Jesus. Então, todos os caminhos indicam que Mateus realmente é o autor do livro de Mateus. Mas Mateus também tem um outro nome. Qual é o nome? Isso, olhe para o quadro. Olha a dica, olha para o quadro. Levi. Quem era Mateus ou Levi? Qual era a profissão dele antes de ser chamado por Jesus? Cobrador de impostos. O cara que cobrava a Receita Federal e trabalhava na alfândega. Esse é o cara.
Então ele ficava sentado na mesa e o trabalho dele era terceirizado para o governo, o Império Romano, até que um dia passou Jesus e disse: Mateus ou Levi, vem comigo. E ele não tentou se justificar. Ele levantou, seguiu e foi imediatamente com Jesus. Será que ele deixou o dinheiro dos impostos lá? Bom, não sei, o texto não fala. Mas o que o texto diz é que ele, inclusive, ofereceu um banquete para Jesus e convidou todos os seus amigos, cobradores de impostos, colegas de profissão, para conhecer Jesus. Diferentes e com o nome do autor diferente. Lá no texto grego, o Lucas traz Levi e Mateus traz Mateus. Por quê? Ninguém sabe. Se era nome, se era sobrenome, se era apelido, se veio da tribo de Levi, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas os três evangelhos trazem as suas listas de apóstolos, e onde sempre é relacionado esse Mateus ou Levi, e diz que ele era filho de Alfeu. Então, juntando essas três listas, não tem dúvida que esse Mateus é o mesmo. Levi ou Mateus é a mesma pessoa. Ser cobrador de impostos na época era era um inimigo declarado da sociedade. Mas os cobradores de impostos tinham o direito dado pelo Império Romano a cobrar o quanto quisessem do povo. E é claro que eles abusavam. Se o imposto, a referência é 20 reais, eles cobravam 50, depende até 100, maior o lucro, maior é o seu ganho. E o povo ficava irado, talvez muito mais do que hoje nós ficamos. Mas é interessante que o fato de ter essa profissão de cobrador de impostos, Mateus falava com gente de vários lugares. Falava em aramaico, pode vir que eu falo em aramaico. Tu fala hebraico? Pode vir que eu falo hebraico. Tu lá atrás fala grego? Pode vir. Eu sei falar grego também. Veja, para ser um cobrador de impostos, tinha que ter uma fluência maior na língua. Então isso deu capacidade para Mateus ser quem ele foi, inclusive de ser chamado. E há pouco tempo eu disse e repito hoje aqui, e Mateus é um testemunha disso. Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Jesus foi chamar Mateus, esse que é inimigo do povo? Sim. Por quê? Porque Jesus não escolhe capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Pelos estudiosos, o evangelista Mateus é considerado um linguista por excelência. Na língua portuguesa é difícil da gente ver isso, mas o texto grego mostra que ele escreve com excelência, alguém que tem muita cultura. E quando a gente olha para quem, ou para o público que Mateus escreveu, a gente entende isso. Ele escreveu especialmente voltando-se aos judeus na época. E nesse meio tempo havia muitos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Então Mateus tem um cuidado zeloso de não ferir a cultura e a tradição judaica naquilo que é próprio das Escrituras Sagradas, mas ele não teve medo de repreender aqueles judeus que estavam rejeitando Jesus como Messias e Salvador. Mateus tem uma grande habilidade de convencimento pelas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, apontando para Jesus como Messias. Então não tinha dúvida de que de fato Jesus era o Messias. Tá? Vamos olhar um pouquinho de geografia agora. Mapa. Olhando nesse mapa mundi aqui à esquerda, eu botei dois vetores. No da esquerda aí estamos nós, Brasil. Tá? E lá no outro, então, a gente vai ver mais ou menos a região da Palestina. Uma das teorias, pensa-se que Mateus estava na Judéia, mais aqui embaixo. Judéia, aqui no final, tem o Mar Morto aqui do lado direito, lá em cima tem o Mar da Galileia. Então, alguns dizem que Mateus estava ali quando escreveu o seu Evangelho. Mas
próximo slide, a maioria dos estudiosos acreditam que Mateus estava na Síria, que é um pouco bastante mais ao norte, e especialmente na cidade de Antioquia. Por quê? Porque a Antioquia tinha um grande número de judeus, uma igreja missionária que era aberta às coisas modernas. Vinha com bateria, pode vir. Guitarra, pode vir. O pastor fala longe do público, pode vir. Desde que não fira as escrituras sagradas. Então era uma igreja bastante voltada à missão. Então, pelo que se parece, e aí os estudiosos entendem ou aceitam muito melhor que Mateus estava na cidade de Antioquia quando escreveu o seu evangelho. Bom, isso interfere na nossa salvação, na autenticidade do livro? Não. Mas é bom para vocês saberem também. A gente está tendo uma aula hoje. Tá? Bom, uma das características mais fortes do texto do Evangelho de Mateus é o quanto ele cita textos do Antigo Testamento. Vejam só. São 40, pode colocar o próximo slide, são 41 citações do Antigo Testamento quando se fala do Jesus Messias. Então, aquele que os profetas falavam no Antigo Testamento, é esse que eu estou falando aqui, é esse Jesus. Então, 41 passagens que tratam da promessa do Messias. E dessas 41, apenas 21 passagens estão nos evangelhos de Marcos e Lucas. Então, Mateus ele surpreende, é o dobro de passagens bíblicas. E muitas vezes, essas citações que Mateus faz, ele usa as palavras assim no começo, quase como um título. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías, por exemplo. Aí, lá, ele cita o texto lá no Antigo Testamento. E tem algumas referências aí, tá? Vocês podem anotar. Não precisa anotar, então a gente vai disponibilizar no site que se estuda. Tá? Por primeiramente escrever aos judeus, e a intenção que Mateus coloca é que Deus veio ou mandou seu filho Jesus para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Tá? Então, por isso, Mateus usa do Antigo Testamento e ele parece acreditar que era fundamental para que os judeus aceitassem o seu escrito ou o próprio Messias, o Jesus como Messias e Salvador. Tá? E é interessante como ele começa o seu evangelho. O primeiro capítulo traz a genealogia de Jesus. Eu lembro que essa foi uma das primeiras aulas que eu tive na UBRA, História e Literatura do Novo Testamento. Fui olhar, mas ter uma aula inteirinha só desses nomes aqui, faltou tempo na aula. A gente se engana. A importância de ter no texto bíblico a genealogia. Aí ele começa com Abraão, Mateus começa com Abraão, passa por Davi, e aí vocês vão ver que Davi tem ligação, descendência direta com Jesus por causa de José. Isso é fantástico. Lucas também traz a genealogia, mas é interessante, Lucas inverte, ele começa com Jesus, Mateus termina a genealogia em Jesus. Então são detalhes diferentes aí. Tá? Pode colocar o próximo slide, por favor? Porque além de tudo que nós falamos até agora, é interessante também a gente olhar aqui alguns textos bíblicos que tem num evangelho e não tem em outro. E alguns detalhes que um traz, o outro não traz. A genealogia, como eu falei agora, tem o nascimento e infância de Jesus, Mateus traz. Não são os mesmos detalhes, por exemplo, magos. Quem é que fala dos reis magos? Mateus. Lucas não fala. Tem vários acontecimentos com Pedro, com o apóstolo, vários, que só Mateus traz, e a morte de Judas. Então é interessante, os três ou os quatro com João andaram com Jesus e trouxeram coisas diferentes. Por exemplo, se vocês comparar a oração do Pai Nosso, lá do Evangelho de Mateus 9, 6 ao 9, com o que Lucas traz, é bem diferente. Mas é parecido, mas não é igual. O Mateus tem mais riqueza de detalhe. Uma outra coisa que é bem interessante, o evangelista Mateus mostra que Jesus tem mais autoridade do que Moisés. Vocês imaginam o que isso era para os judeus?
Abraão era pai da fé. Moisés era o que trouxe a lei preciosa para nós. E de repente vem-se Mateus dizendo que Jesus tem mais autoridade do que Moisés. Sim. E ele prova por A mais B. E a gente viu isso há 2 semanas atrás, quando a gente fez a mensagem sobre Mateus 5, 21 a 37. E já no versículo 17, Jesus disse: eu não vim para acabar com os profetas e com a lei, como alguns estão pensando. Eu vim para dar o seu sentido completo. Tá? Um outro cuidado que Mateus tem ao escrever o texto, ele sabe, bom, o meu público é judeu, então eu preciso cuidar com algumas coisas. Por exemplo, quando Mateus fala do reino eterno, apenas 5 vezes ele usa reino de Deus. Nas outras tantas ele usa reino do céu. Só uma maneira diferente de escrever? Pode ser, mas provavelmente não. Por quê? Se um judeu olha reino do céu, beleza, vamos ver o que ele está falando, reino do céu. Agora, reino de Deus, a palavra Deus no hebraico, Elohim, para o judeu é extremamente santo, tão precioso, tão importante que os judeus não se sentem dignos sequer de pronunciar a palavra Elohim. Então, se tinha reino de Deus, quando eles liam as escrituras sagradas, eles silenciavam, eles não liam a palavra Deus, o nome Deus, ou então eles usavam outros termos, porque eles não se sentiam dignos de sequer pronunciar o nome do Senhor. Tá? Uma outra palavra também que é fantástica é igreja, a palavra eclesia. Tá? Pode colocar o próximo slide, está ali a palavra eclesia, o segundo ponto ali. Somente Mateus traz. Os outros evangelistas não. Talvez lá em Atos também está, mas só o evangelista Mateus. Então ele insere esse termo, eclesia, que significa, ou geralmente é traduzido por igreja, e ele traz ensinos fantásticos a respeito, principalmente quando nós olhamos no Mateus 18, como é que nós vamos tratar o irmão faltoso, quando é que se deve repreender, como é que a igreja trata do irmão pecador que insiste no pecado. Inclusive ele fala que tem que excluir para mostrar, uma prova de amor, obviamente, dizer que nós não estamos aceitando o seu modo de viver. Isso chama-se disciplina cristã, e isso ensino é trazido pelo evangelista Mateus. Além de muitos modos da igreja cristã viver num mundo cheio de pecados e cheio de costumes imorais, quando Mateus registra de forma belíssima o chamado grande sermão do monte proferido por Jesus, nos capítulos 5 até o 7 do evangelista Mateus. E aí nós temos também o texto do dia, acho que tem o próximo slide aí. Mateus 4, né? A gente leu antes Mateus 4, o texto da tentação de Jesus. A gente não sabe se realmente Mateus, ao escrever, ele tem essa intenção, mas se compararmos esse texto das tentações de Jesus com, por exemplo, Êxodo 4, 22 a 23, parece que Mateus está comparando as tentações que o Filho de Deus, Jesus Cristo, sofreu com as tentações que o primeiro Filho de Deus, ou seja, o povo de Israel, sofreu lá no deserto. A diferença gritante é que Israel pecou, Israel caiu nas tentações. Jesus, o segundo filho, o Filho autêntico de Deus, esse venceu. E o que ele usou como arma? A palavra. As escrituras que vocês e eu temos acesso hoje. Tá? Que lição ou lições nós podemos tirar do livro? Isso aqui é apenas um apanhado que eu, ao refletir, trago para vocês. Além de todo o riquíssimo ensino a respeito de Jesus, obviamente, nós aprendemos com a pessoa do evangelista Mateus que ele mostra a sua humildade, ou a sua pequenez diante do santo Deus que está ali encarnado. Ele era cobrador de impostos, inimigo do povo, considerado inimigo do povo, e ele apresenta o santo Deus, então ele se mostra pequeno, né? Outra coisa que nós precisamos aprender essa lição, quando Jesus chama, atende. Mateus não ficou dizendo, vamos chamar para quê, para onde, quanto tempo vai durar?
eu tenho que deixar o dinheiro aqui, eu posso recolher a mesa, vai dar tempo de eu falar para minha família. Ele prontamente atendeu sem resistir. Bom, vale a pena dizer aqui, abrindo parênteses, quantas vezes Deus chamou vocês para trabalhos, para servir a Deus, e vocês deram de jundiar, de sabonete? Eles vão lá para cá, eles vão lá para lá, hoje não dá, amanhã não dá, não sei, talvez, não sei e tal. A gente aprende com Mateus que ele prontamente atendeu. E ainda por cima festejou com seus amigos, apresentando o seu Salvador para eles. E além do grande cuidado com o seu ministério apostólico, escrevendo com grande zelo, pensando em Jesus e também nos seus leitores. Então, creiamos nisso também. Tá? E só para finalizar, o próximo slide tem um texto que eu cito muitas vezes e para mim ele é fantástico. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos ler em conjunto? Portanto, o homem em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Para mim esse texto bíblico é fantástico. Ele é um princípio que norteia toda a vida cristã neste mundo. Se vocês olharem o contexto, vocês vão entender a razão. Mas só que, vejam só o que a gente pode tirar. Não sei qual que é a sua prioridade, em que lugar Deus está na sua vida, mas enfim, ponham, ou busquem, buscar em primeiro. O que é colocar ou buscar? Aqui Jesus deixa claro que se você buscar, se você botar Ele ali em primeiro lugar, se você buscar, você vai achar. Não é uma busca perdida. Você vai encontrar. E por que em primeiro lugar? Você coloca em primeiro lugar aquilo que é importante, aquilo que é prioridade na sua vida. E aqui o evangelista diz: o que tem que estar em primeiro lugar é o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Nós hoje estamos aqui numa pontinha do iceberg desse reino de Deus, aqui na igreja. Continua lá na sua casa, no seu trabalho, e assim por diante. O reino de Deus vai junto com vocês. E o que é esse reino de buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O reino de Deus mostra a soberania do Senhor Deus, que exerce senhorio sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. É isso que Jesus quer transmitir através desse versículo bíblico. E notem que é uma compreensão muito diferente quando a gente olha para Jesus como o nosso Salvador. Jesus Salvador é aquele que salva-nos das nossas enrascadas. É aquele que oferece salvação, benefício da salvação. Agora, quando nós olhamos para Jesus como nosso Senhor, quer dizer que nós estamos entregando a Ele o direito de sermos, ou exercer o senhorio da nossa vida. Para nós homens isso é muito bom, né? Gente que a mulher sempre exerce o senhorio sobre nós em casa, sempre a mulher que manda em casa. Então, convida a mulher, vamos olhar para Jesus, né? Claro, brincadeira para quebrar os Jesus, estão muito sérios, tá? Então a gente se coloca na vida e tudo que nós vamos fazer, pensar ou dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas eu quero comprar uma casa. Você pergunta para Jesus. Eu quero ver, eu tenho duas oportunidades de emprego, será que eu escolho essa ou aquela? Pergunta para Jesus. São coisas assim. Quero ter um filho. Pergunta. É assim que funciona. E só para vocês terem uma ideia do quão importante é isso, por curiosidade, a palavra Salvador aparece 25 vezes no Novo Testamento quando é relacionado a Jesus. 25 vezes. A palavra Senhor relacionada a Jesus aparece mais de 700 vezes. Então vejam como Deus traz esse ensino do senhorio com muito mais carga, inclusive da própria salvação. Então buscar em primeiro lugar de Deus aquilo que Deus quer. O que Deus quer? É a justiça, E a sua justiça. A justiça que é ofertada por Deus e, consequentemente, ela se ajusta na nossa vida.
Inclusive, a gente precisa cuidar dos nossos atos. Daqui a pouquinho a gente está sendo um mau exemplo para as outras pessoas, sendo pedra, tropeço, escândalo, assim por diante. E a promessa final é: e Ele lhes dará todas essas coisas. Quais são as coisas? Todas. Todas mesmo. Todas quantas vocês pedirem para Ele. Isso é promessa de Jesus. Não é uma palavra do evangelista Mateus. E Deus é tão generoso, mas tão generoso, que transborda na nossa vida. Porque nós temos, e aí analise cada um, nós temos muito mais do que nós precisamos. Muito mais, inclusive do que nós pedimos. Muito mais. Para quê? Para sermos generosos também. Senão nós fugimos da característica de Deus. E aí eu pedi para vocês abrirem Mateus capítulo 5 a 16, para a gente então finalizar. Mateus 5,16. Eu já citei várias vezes esse texto, mas eu quero citar novamente. Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus fala a respeito de vocês são luz, são sal, aí não pode se esconder. Tá? Vamos ler em conjunto, Mateus 5,16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês são cristãos? Então façam obras. Façam obras. Ah não, mas na Bíblia está escrito que o que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ver, e assim por diante. Claro que tem, mas isso é justificativo para não fazer obras. Vocês acham que o diabo e o mundo pecador não fazem as obras? Botam até Jesus nessas obras imundícias desse mundo. Por quê? Porque nós cristãos somos luzes pequenas e fracas e vivemos nos escondendo. Se você tem um dom, mostra. Se você sabe fazer, faça. E faça bem feito. O melhor que você puder, para que as pessoas vejam, nossa, como aquele cara faz bem. Nossa, como a dona Marlene tem uma voz bonita. Não é para isso. Embora a dona Marlene tenha uma voz muito bonita. Mas é para que Deus, aqui ó, para que as pessoas glorifiquem o Pai de vocês que está no céu, com uma leitura clara e bem interpretada, com uma música bem tocada, com uma recepção bem feita, com um slide claro, com sei lá o que. É isso. Então façamos a obra. E é isso que o evangelista Mateus foca. A nossa visão é para Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. Tá bom? Deus nos abençoe para que possamos ter o nosso foco em Jesus, caminhando com Ele nessa quaresma, pois Ele é o Messias Salvador, e sabendo que Ele nos leva ao reino do céu, ou ao reino de Deus, e sempre fazendo boas obras. Amém. Viva
maravilhado, os grandes feitos